Estou muito feliz de dividir esse momento com vocês. Eu queria falar de um assunto que me empolga, assim, que eu percebo que, como cristãos, nós precisamos trabalhar. Mas eu queria começar com uma história. Quando eu era pequeno, eu amava Star Wars. E eu olhava que o meu futuro era pilotar naves espaciais. Eu esperava ser um Jedi. O futuro, para mim, era algo importante. E eu fico pensando como nós temos essa capacidade, como seres humanos, de olhar para o futuro. Nós constantemente estamos vendo o futuro, nós queremos que no ano que vem vamos viajar para tal lugar, nós olhamos o futuro, parece que dentro de nós há esse desejo de um futuro, de olhar o que está na frente com os olhos melhores, que as coisas vão melhorar, que nosso casamento vai ser melhor, que nosso futuro vai ser melhor, nosso trabalho, que as coisas estão ali. Então eu queria falar um pouco sobre o futuro. Isso é um assunto interessante, até porque se a gente percebe, nós seres humanos somos a única raça no nosso planeta que consegue alterar o futuro, que consegue pensar no futuro. Nenhum animal pensa no futuro. Só nós pensamos, nós conseguimos criar futuros. Nós vemos um espaço e pensamos, no futuro isso aqui pode se transformar numa casa, pode se transformar em algo melhor. Parece que Deus colocou dentro de nós essa capacidade de olhar o futuro e imaginar algo melhor. Quando nós recebemos a Cristo, nós também somos colocados diante de um futuro. Olha, você vai chegar a cada dia mais à perfeição, à semelhança de Cristo. Nós caminhamos sempre olhando para um amanhã melhor, para algo que vem mais adiante melhor. Imagina, de todas as raças, pássaros, peixes, animais, de tudo, os únicos que conseguem pensar em futuro somos nós. Só que muitas vezes nós não nos damos conta que temos essa capacidade dada por Deus de criar futuros. Eu acho até que nós fomos colocados nessa terra para criar futuros. Somos os únicos que conseguem criar futuros. E esses futuros que nós criamos impactam não somente a nossa vida, mas impactam a vida dos outros também. Nós temos essa capacidade de impactar a vida dos outros, inclusive das outras espécies. Se nós não cuidarmos do mar, nós vamos impactar toda a vida marítima ali. Então, eu queria falar sobre essa questão de futuro. E às vezes nós até trazemos misticismos ao futuro, no sentido de que assim, nós não sabemos o que vem. O horóscopo vai determinar meu futuro, o horóscopo, os astros estão alinhados, o horóscopo diz isso, o meu signo diz isso. Nós trazemos misticismos que não tem nada a ver com o nosso futuro. E às vezes são misticismos até plausíveis. Quando eu casar, meu futuro vai ser melhor. Quando eu tivesse trabalho, meu futuro vai ser melhor. Nós colocamos um misticismo, e em alguns casos até colocamos Deus no meio. O futuro está nas mãos de Deus, como que nós tiramos isso de nós e colocamos só no Senhor. Mas eu queria que você pensasse comigo sobre essa questão de futuro de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou ler aqui, Jeremias 29:11. Diz assim, é Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou repetir. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então olha só, aqui Deus está falando que Ele tem planos para nós. E esses planos se encontram no futuro, planos de nos trazer o bem. E Ele diz planos de nos dar um futuro. E aí eu queria diferenciar dois conceitos que nós precisamos entender. O amanhã e o futuro. O que é esse futuro que Deus nos promete em Jeremias? É que Ele tem um plano para nós, tem algo lá na frente, algo mais adiante que vai satisfazer nossa alma, que vai completar aquilo que Ele criou para que nós cumpríssemos. Isso Ele entende que é um futuro. Olha, eu tenho algo preparado para vocês. Só que um amanhã não é garantia de futuro. Amanhã é o dia que eu tenho amanhã. Mas eu posso estar caminhando no dia de amanhã
em direção oposta ao futuro que Deus tem para mim. Então eu queria deixar bem claro, todos nós temos amanhãs, temos vários amanhãs, temos o dia de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Mas o ter um amanhã não garante que eu esteja alcançando o futuro que Deus tem para mim. Essa primeira diferença que eu queria que você percebesse, que você todos os dias tem um amanhã, mas é que só Deus pode dar o futuro e só você pode optar por esse futuro. Muitas vezes nós temos desejos, temos um alvo, sonhamos com coisas, mas às vezes não fazemos nada para alcançar esse futuro que Deus nos prometeu. Então, eu quero que você pense comigo, o futuro, mais do que um destino, é um caminho. Vou repetir, o futuro, mais do que um destino, é um caminho. O que você faz hoje, o caminho que você está trilhando hoje, vai determinar o seu futuro. Por isso, quando Deus diz que tem um futuro para nós, Ele nos convida a entrar no caminho que Ele tem para nós, que vai conseguir terminar nesse futuro. Mas essa decisão de seguir o caminho para alcançar o futuro que Deus tem para nós é uma decisão pessoal. É você que decide se segue a orientação de Deus para alcançar esse futuro. Então, vou repetir mais uma vez. O futuro, mais do que um destino, é um caminho. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre os caminhos. Tá? A palavra de Deus fala em Jeremias 29, 11. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, olha só, Deus aqui em Jeremias deixa muito claro que existem os nossos caminhos e os caminhos dele. E diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, olha só, eu posso estar caminhando no meu caminho, no caminho que o Franz acredita, no caminho que o Franz pensa que é o certo. Mas isso não garante que eu vou chegar no futuro que Deus tem para mim. Muitas vezes nós temos essa percepção, não, eu sei o que é melhor para mim, mas esse é o caminho de baixo. Os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados, mais sublimes, mais incríveis. Essa vida que Deus tem para nós é muito melhor, esse futuro que Ele nos promete é incrível, mas é o caminho dele que é mais alto. Então eu preciso entender que eu tenho que escolher o caminho de Deus para poder chegar no futuro que Deus tem para mim. E quando fazemos isso? Todos os amanhãs. Cada amanhã que eu tenho mais uma vez a oportunidade de seguir o caminho de Deus. O melhor que Deus tem para nós, o melhor da sua vida, está no caminho que Ele escolheu. E é por isso que me chama a atenção que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Senhor diz, olha, tu quer alcançar o futuro que Deus tem para ti? Tu quer chegar na plenitude do que Deus planejou para a tua vida? Só tem um caminho, que é Cristo Jesus. Jesus é o caminho que nos permite alcançar o futuro que Deus tem para nós. Tudo, o melhor dessa vida, o propósito que Deus tem para nós, tudo se encontra numa única pessoa, que é Cristo Jesus. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um relógio criado pela Apple, um Apple Watch. O Apple Watch foi criado com um propósito. Esse dispositivo aqui tem um propósito. Ele foi criado para várias coisas. Uma delas é ver a hora. Outra, por exemplo, é permitir que eu possa testar meus batimentos cardíacos, fazer um eletrocardiograma. Se eu pressionar aqui dois botões aqui, ele consegue fazer um eletrocardiograma. Eu posso ligar por telefone aqui. Então, olha só, esse dispositivo, esse Apple Watch, alguém o criou com um propósito, para que no futuro, quando a pessoa estava criando, alguém possa fazer um eletrocardiograma, possa falar por telefone, possa ver as horas. Mas se eu simplesmente comprar e for pela minha orientação, não pela orientação de quem criou esse dispositivo, eu apenas vou ver a hora. Vou ter o melhor dispositivo do mundo, mas vou usar muito embaixo da sua capacidade. E é o que muitas vezes nós fazemos. Em vez de nós
procurarmos o caminho que Deus tem para nós e direto no Criador. Senhor, tu me criou. Qual é o caminho que tu tens para mim? Nós estamos seguindo os nossos caminhos. A nossa percepção. Aquilo que nós acreditamos ser o melhor. E olhem só o que diz aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios 2,9. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, são a que Deus tem preparada para nós. Pense bem, Deus está dizendo, olha, tem umas coisas que tu nem sonhou, que tu nem viu ainda preparado para a tua vida. Mas isso vai depender de uma coisa específica. Se tu está disposto a seguir o meu caminho ou o teu caminho. Qual é o caminho que estamos dispostos a seguir? A minha orientação ou a orientação que Deus tem para nós? E o meu convite hoje é para que você escolha o caminho certo. Para que em cada decisão da sua vida você possa se voltar para Jesus e dizer, Jesus, tu me criou. Tu sabes as funcionalidades que tu colocou em mim, tu sabes esse futuro que tu planejou para mim. Eu quero seguir o teu caminho. Então eu convido você a escolher sabiamente seu caminho. Nós queremos um futuro. Só que esse futuro depende do caminho que a gente trilha. Qual é o caminho que você tem trilhado? O caminho da sua percepção, do seu intelecto, do seu conhecimento? Ou você tem buscado a Deus para dizer, Senhor, qual é o futuro que tu tens para mim? Porque coisas que nós nem sonhamos, nem jamais penetrou no coração humano, são as que Deus tem preparado para nós, se nós seguimos o seu caminho. Então, meu convite hoje, para terminar com essa pequena reflexão, é que caminho você tem seguido? Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é o futuro que você está construindo? Talvez você hoje olhe para trás e diga, não estou onde eu deveria estar. Eu quero que meu futuro seja diferente. Eu sonhava com coisas diferentes. Talvez você esteja vendo que seu futuro não é o que você sonhou anos atrás. Ou pior ainda, você não esteja fazendo nada para o seu futuro. Você está deixando a vida lhe levar. Hoje Deus convida você para entender que Ele tem um futuro para você. Não apenas um amanhã. Deus quer que você pare de viver cada manhã e viva no caminho que leva ao futuro que Ele tem. Então, reflita sobre isso. Pense qual é o caminho que você está seguindo. E vou deixar mais uma vez com a frase que eu disse o tempo todo. O futuro, mais do que um destino, é o caminho. Que caminho você está seguindo para construir o futuro que Deus tem para você?